Tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando, hoje com dois artigos referentes à mesma pessoa, muito interessante. O primeiro artigo, o artigo central que eu vou falar, se refere à ruína que o próprio Ocidente está se construindo, retirado outra vez do portal Outras Palavras, e ele é de quem escreveu o artigo, que foi publicado em 3 de fevereiro de 2025, no Outras Palavras, é o Yanis Varoufakis. Foi traduzido aqui por Antônio Martins. Esse artigo deve ter sido retirado de outro local. Aqui não é citado, pelo menos não estou vendo por enquanto. Mas vou apresentar o Varoufakis aqui para vocês. Ioannis Georgios Varoufakis, ou simplesmente Yanis Varoufakis, é um economista, é um político grego, ex-membro do partido Syriza, foi ministro das Finanças do governo de Tsipras em 2015, tendo sido sucedido por Euclides Tsakalotos. Muito bem. Ele escreveu um artigo que mais ou menos é um artigo de 2023, antes de todo esse auê que está acontecendo agora, com a IA, com as sete grandes do Google, Amazon, etc., que são donos, cujos bilionários agora estão ali como moscas ali no governo americano. Parece que o capitalismo mundial está tendo uma revirada, mas que já se vem preparando. E essas 7 grandes, elas estão dominando cada vez mais, seus bilionários estão cada vez mais interferindo nos comandos governamentais de vários países e estão começando a se posicionar acima disso. Bom, mas nós vamos ler um pouquinho mais isso aí lá no artigo atual de fevereiro de 2025 aqui do Varoufakis. Aqui ele em 16 de outubro de 2023 ele escreveu um artigo que foi publicado aqui na Unicinos, que naturalmente que a Unicinos tirou de outro local. Ele tem um blog só dele, tá? Eu não vou falar aqui agora, senão vai ficar muito grande o que nós vamos falar, a nossa missão hoje, a missiva de hoje, né? Mas o título desse artigo aqui da Unicinos é: o capitalismo está morto, a nova ordem é uma economia tecno-feudal, e é uma entrevista, mas eu vou ler só o preâmbulo para a gente ter a ideia mais ou menos do que ele está falando. O Yanis é uma pessoa que nasceu em Atenas em 1961, ele é grego, né? Ele liga o laptop, aciona o Zoom e ilumina a câmera do estúdio em sua casa em Atenas. Um dos economistas mais conhecidos e influentes do mundo saúda gentilmente o outro lado. Pela primeira vez em muitos anos havia prometido à esposa Danae, tirou alguns dias de férias em agosto no mar Egeu. Mas um mês depois, o dia combinado, ele foi pontual, chegou lá e está na entrevista com o pessoal. O Varoufakis ele estudou na escola privada de Moreites e depois completou 2 pós-graduações em matemática e economia nas universidades de Essex e Birmingham, que são na Inglaterra, né? Lecionou na Austrália, nos Estados Unidos, e desde 2000 ensina economia na Universidade de Atenas. Mas a sua vida, e por que não o seu mito, né, vem da política. Ele foi ministro das Finanças grego entre janeiro e julho de 2015. Diz de pedra o seu confronto com o Wolfgang Schäuble, ex-ministro das Finanças e a ex-chanceler Angela Merkel. Já é contado em livros a história econômica e contemplado no filme Behaving Like Adults, de Costa Bravas, né? E quando a Troika, o Banco Central Europeu, o BCE, Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, espremeu com todas as condições para resgate até o último euro do povo grego, os cidadãos votaram contra o sofrimento social, que foi chamado de austeridade, e essa duraria anos. Varoufakis renunciou após 5 meses no cargo, porque ele estava tentando resistir a isso aí, tentando demonstrar que eles estavam sendo sufocados. Em fevereiro de 2016, ele criou o Movimento da Democracia na Europa,
E em março de 2018, como antigo membro do partido Syriza, ele fundou o MERA25, o ramo político do movimento, retornando ao parlamento. Desde então, ele é um marxista libertário, assiste e define como evidente sentido de provocação, também tem feito sucesso nas prateleiras das livrarias. Ele tem vários livros que são citados aqui, e o último aqui, o Tecnofeudalismo, um sigiloso sucessor do capitalismo. Ele é brilhante em termos dos títulos deles. Um de seus mais recentes artigos intitula-se Deixem os Bancos Arder. Ele também cunhou termos para uma época capitalismo das nuvens, por causa da questão aí das big techs, né? Colonialismo moderno, que é como os grandes bilionários donos dessas 7 grandes e outras empresas também que estão ali no conjunto, promovem uma espécie de colonialismo sem ocupação, mas interferindo em governo, interferindo em ordens governamentais, tendo problemas com o judiciário de alguns países. Ele fala também de desdolarização, ele fala de uma austeridade que é global, né? Porque existe o neoliberalismo, ele está impondo a quase todas as economias como mote definitivo que os governos não podem ter gastos excessivos com políticas públicas, risco moral, modificação de comportamento, e o chamado tecnofeudalismo, que é onde ele quer dizer que as tecnologias estão provocando verdadeiros feudos, onde as pessoas estão operando como servos e trabalhando para eles, mesmo que indiretamente sem algum tipo de ocupação. Embora não seja essa a intenção, muitos de seus parágrafos estão um tanto impregnados do pessimismo filosófico de Émile Cioran e de sua tentativa de existir, escrever uma questão de vida ou morte. Sem dúvida, o seu mais recente livro tem o horizonte de uma certa tristeza. Bom, então você mais ou menos já conheceu aqui, ele fez uma entrevista aqui a Miguel Ángel Garcia Vega para o El País, então foi de lá que foi retirado de lá. Não vou continuar lendo porque ele mais ou menos explica, né, por que o capitalismo está morto e tal. Isso aí vai ficar para uma outra oportunidade, mas vai dar para a gente entender aqui por que ele acha que o Ocidente e o capitalismo estão em declínio. O capitalismo, porque ele se acha, o Varoufakis acha que ele é autofágico, ele gera crises que podem inclusive arder tanto que de uma hora para outra ele vai terminar e vai ter que se implantar um outro sistema, porque ele é extremamente destrutivo. São pensamentos dele e de outros também, né? E vamos dizer assim, não pelo fato de ser marxista, mas ainda que não houvesse a teoria de Marx, o que se faria com o capitalismo depois que ele viesse a se destruir as economias N vezes e concentrar riqueza na mão de bilionários que já estão começando a chegar a trilhões, com valores, tem bilionários no mundo que estão com valores tão altos de fortuna que um conjunto de países, eles têm o PIB, o valor dele financeiro que eles movimentam é superior ao PIB de vários países reunidos. Muito bem, então ele está dizendo aqui, elites do mundo eurocêntrico empenham-se agora em destruir os valores que asseguravam sua hegemonia. Democracia, direitos humanos, justiça, diversidade, tudo está ardendo no altar do rentismo. Resta a China como alternativa? Não sei. Ela aceitará esse desafio? Não sei. Por enquanto, ele tem uma visão da China aqui, que aparentemente é isso mesmo, mas vamos ler. Após a vitória eleitoral agora de Donald Trump, um grupo heterogêneo de pensadores acredita na Europa e no Sul Global, nesses continentes, Europa e Sul Global, que o Ocidente está em declínio. Na verdade, nunca tanto poder esteve concentrado nas mãos de tão poucas pessoas no Ocidente, mas isso só significa que o poder ocidental está condenado? Só por isso? Olha bem, muitos pensadores na Europa, né, e no Sul Global. O Sul Global é considerado mais de um continente. Quando eu falei esses continentes, eu acabei falando errado. Mas deu para entender, o Sul Global são as economias emergentes, estão todas reunidas aí, tá? Embora o Brasil esteja aqui a maneira de estar no Ocidente contra o Oriente, né? Mas nós, na realidade, nós estamos no sul do Ocidente e estamos em conjunto com o Sul Global de países emergentes, países em desenvolvimento e países explorados, países que têm economias que vendem commodities, como é o caso do Brasil. O Brasil se tornou novamente
um país extrativista, e nós fazemos parte do BRICS, e o BRICS, a emergência dele é exatamente no sul global. Muito bem. Então, dito isso aí, na Europa há boas razões para abraçar a narrativa, assim como o Império Romano transferiu sua capital para Constantinopla para entender sua hegemonia, para estender sua hegemonia por mais um milênio. O Império Romano abandonou Roma aos bárbaros e o centro de gravidade do Ocidente mudou-se para os Estados Unidos, deixando a Grã-Bretanha e a Europa à estagnação, que as torna inertes, atrasadas e cada vez mais irrelevantes. Então ele está fazendo a comparação. Como Roma estava sendo tomada pelos bárbaros, para não perder hegemonia, o Império Romano transferiu a capital para Constantinopla. O centro de gravidade também mudou-se para os Estados Unidos, em meados do século XX, deixando a Grã-Bretanha, e a própria Europa sujeita à estagnação, que as tornaria inertes, e esse fato veio acontecendo, atrasadas inclusive, e cada vez mais irrelevantes no cenário mundial. Todas no entorno do comando dos Estados Unidos, compondo aquilo que seria o Ocidente poderoso e tal, mas a Europa em si mesma, por estar ali satelizando o centro de poder, que é os Estados Unidos da América, que é o Império, ela estaria sem poder, sendo subjugada inclusive. Muito bem. Mas há uma razão mais profunda para o sentimento sombrio dos especialistas: a tendência de confundir o declínio do compromisso do Ocidente com seu próprio sistema de valores, que são os direitos humanos universais, a diversidade e a abertura, com o declínio do Ocidente, ou seja, confundir o compromisso do Ocidente com seu próprio sistema de valores com o próprio declínio do Ocidente. Como uma cobra que troca de pele, o Ocidente está acumulando poder ao abandonar um sistema de valores que sustentou sua ascensão durante o século XX paulatinamente, mas que não serve mais para esse objetivo porque eles querem muito poder. Eu já vou adiantar. Eles querem poder porque eles estão começando a perder a influência, porque existem outros players globais que estão com capacidade de influência, criando uma multipolaridade no mundo. Ela está emergindo. Então, para manter o poder, eles estão sendo agressivos e estão batendo em seus próprios valores, direitos humanos, diversidade e abertura, E isso aí tem sido o próprio declínio do Ocidente, porque eles conseguiram se firmar com o poder das armas, com o poder econômico, mas também com o poder da retórica política, de serem democracias, de serem sistemas abertos, de serem direitos, democracias que cobrem e praticam direitos humanos, que admitem a diversidade, que têm abertura para outros campos, para outras economias e tal. E isso tudo está sendo revisto em função da manutenção do poder. A democracia nunca foi um pré-requisito para o surgimento do capitalismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que agora consideramos o sistema de valores do Ocidente também não é. Então vou repetir, olha bem. A democracia nunca foi pré-requisito para o surgimento do capitalismo. E aquilo que nós chamamos de sistema de valores do Ocidente também não é uma condição para o surgimento do capitalismo. São coisas diferentes. O poder ocidental foi construído não sobre os princípios humanistas, mas sobre a exploração brutal em cada país, aliada ao comércio de escravos, ao comércio do ópio e a vários genocídios nas Américas, na África e na Austrália. Poderíamos dizer até na Ásia também. Então, o poder, aquilo que adveio desse poder, por exemplo, o capitalismo, ele foi construído não com os princípios que eles defenderam depois, com a retórica política, com as questões de direitos humanos, com as questões de diversidade, abertura de outros mercados, nada disso, porque isso também não gerou capitalismo. O poder deles, que acabou redundando na transformação tudo em capital e poder do capital, ele foi feito principalmente com as colonizações, que foram brutais em cima dos países colonizados, aliada a comércio de escravos, comércio de ópio, genocídios nas Américas, ou seja, Ásia e África e Austrália, os lugares onde eles dizimaram os povos originários e implantaram suas culturas e invadiram as terras. Durante sua ascensão, o poder ocidental não foi contestado no exterior, não tinha também ninguém com poder para contestá-los. A Europa enviou milhões de colonos para subjugar povos e extrair recursos.
era a colonização. Os europeus fingiam que os nativos que encontravam não eram humanos, né? O primeiro ato de todos os genocídios das Américas, da África, Austrália, a Palestina de hoje, por exemplo, consiste em declarar terra nullius, né? Ou seja, terra sem povo, terra limpa, né? Disponível, portanto, para que os colonos entrassem ali que se a desejassem. Era uma mentira histórica, né? Que ali existiam civilizações mais adiantadas, menos adiantadas, atrasadas, ou esparsas, ou parcas, mas ali existiam pessoas, né? Tanto é que essas pessoas foram mortas, muitas delas, não só pelas doenças que eles traziam, mas pelo próprio combate corpo a corpo, pela pilhagem de suas terras e pilhagem de suas riquezas. Mas quando era inquestionável no exterior, o poder ocidental foi desafiado em casa por suas classes mais baixas e empobrecidas. Está falando aí de movimentos populares dentro do próprio Ocidente, dentro de cada país. Essas classes se levantaram em resposta às crises econômicas causadas pelo fato de as maiorias serem incapazes de consumir os bens que eles mesmos produziam em fábricas pertencentes a pouquíssimas pessoas. Esses embates evoluíram para conflitos em escala industrial entre as próprias potências ocidentais, né? Embates entre a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos, os países centrais, os países mais fortes, a própria Itália e tal. Então esses embates evoluíram para conflitos em escala industrial entre as próprias potências ocidentais que vieram a disputar os mercados entre si. Vieram então as duas guerras mundiais, porque alguns países queriam ter o privilégio de colonização aqui, outros ali, e havia disputa de quem colonizava quem estava na terra de quem. Então, e por quê? Porque por causa de abertura de mercados, por causa da questão de tráfico de riquezas, pilhagem de riqueza. Como consequência, as elites do Ocidente tiveram que fazer concessões. Internamente aceitaram a educação pública, aceitaram prover as populações de sistema de saúde e de previdência, porque eles não podiam ter um caldeirão interno enquanto eles estavam com tropas e homens e guerras entre países lá fora. Eles tinham que apaziguar o mercado interno, as suas populações, vamos dizer assim, politicamente. Internacionalmente, a indignação com as guerras brutais e os genocídios do Ocidente levou à descolonização. Isso, com o tempo, no século XX, vários países deixaram de ser colônias. Levaram às declarações universais de direitos humanos, levaram aos tribunais criminais internacionais. Quer dizer, houve uma evolução, né, descolonização, a maneira de exercer o poder começou a ser diferente, os embates passaram a ser políticos, mas a economia gerida politicamente, menos guerras, mas de qualquer maneira guerras comerciais. E por algumas décadas após a Segunda Guerra Mundial, que foi muito brutal e que deixou todo mundo atabalhoado, né, o Ocidente desfrutou do conforto da justiça distributiva, das economias mistas, da diversidade do Estado de Direito de seus países, de uma ordem internacional baseada em regras que, por exemplo, a Convenção de Genebra, entre outros, foram regras estabeleceram até que ponto cada um poderia ir. As regras das guerras, as regras do comércio, as organizações mundiais de saúde, de comércio, etc. E também esses estados começaram a prover as populações de algum custeio, né? Então, o estado de bem-estar social, por exemplo, emergiu na Europa. Bom, vamos voltar para o texto. Do ponto de vista econômico, esses valores foram muito bem atendidos por um sistema monetário global planejado centralmente, mas comandado pelos Estados Unidos da América, que era o centro de poder, conhecido como Bretton Woods. Esse caso permitiu que os Estados Unidos reciclassem seus excedentes para a Europa e para o Japão, essencialmente dolarizando seus aliados para sustentar suas próprias exportações líquidas. Então o dólar passou a ser, em Bretton Woods, a partir de Bretton Woods, o dólar passou a ser a moeda de comércio. Só que essa moeda tinha que estar lastreada em dólar, em ouro. Depois isso mudou. Em 1971, os Estados Unidos haviam se tornado um país deficitário. Em vez de apertar o cinto no estilo alemão, tentar equilibrar, eles explodiram Bretton Woods, ou seja, eles aumentaram seu déficit comercial, largaram o ouro para lá, e falaram, não, nós temos dólar e o dólar tem poder, podemos comprar o que quiser. Então, se tem déficit, se não tem déficit, não interessa.
Alemanha, Japão e mais tarde a China tornaram-se exportadores líquidos, cujos lucros em dólares, então a economia foi mais do que nunca dolarizada, foram enviados ao Wall Street para comprar dívidas do governo dos Estados Unidos, que são as dívidas públicas americanas, imóveis e ações de empresas em que os Estados Unidos da América permitiam que estrangeiros investissem. Então, é como se o mundo estivesse financiando a América do Norte, porque os títulos em dólar tinham valor pela potência da economia americana. É claro que isso aí não ficou assim sempre. Hoje em dia, alguns países já estão negociando esses títulos. E em alguns momentos esses títulos não pagaram um centavo de juros. Mas era uma moeda forte, era como se fosse uma reserva de ouro que os países poderiam ter, embora não tivessem um lucro com algum tipo de juros ou créditos quaisquer, né? Me faltou a palavra aqui. Bom, então, mas isso aí está mudando, ok? Isso aí está mudando. Então, a classe dominante norte-americana teve uma epifânia. Por que fabricar as coisas em casa, se nós podemos confiar que capitalistas estrangeiros enviariam tanto seus produtos quanto seus dólares para os Estados Unidos da América? E assim fizeram, né? Esta classe exportou linhas de produção inteiras para o exterior, desencadeando a desindustrialização dos centros industriais estadunidenses. Muito bem. Wall Street no centro desse novo e audacioso mecanismo de reciclagem. Wall Street é a configuração do centro de finanças do mundo, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos. Para desempenhar seu papel, ela não podia ter limites, mas a desregulamentação em larga escala precisava de uma economia e uma filosofia política para apoiá-la. Esta demanda criou a própria oferta. Nasceu o neoliberalismo. Precisava de uma filosofia política para apoiar essa demanda, onde você retirou o padrão ouro, passou as indústrias a serem fabricadas em outros lugares, porque lá a mão de obra era muito barata, eram países que estavam querendo crescer. Esses capitalistas, tanto os de lá fora quanto os lá de fora, iriam sempre gerir a coisa de forma a comprar coisas dos Estados Unidos, mandar royalties, etc. Né? Mas para isso ele teria de crescer em poder. O liberalismo passou a ser o neoliberalismo, nova onda do liberalismo, em que as regras do poder central não valeriam para as periferias. Em pouco tempo, o mundo estava inundado de derivativos, surfando no tsunami de capital estrangeiro que inundava os bancos de Nova York. Quando a onda quebrou em 2008, o Ocidente quase quebrou com ela. Líderes ocidentais em pânico autorizaram a criação de 35 trilhões para socorrer os financistas, porque eles precisavam de ter o poder de volta, porque afinal de contas a ideia era partir dos financistas, do rentismo, enquanto impunham austeridades às suas populações. Então, bem, líderes ocidentais em pânico autorizaram a criação de 35 trilhões de dólares para socorrer os financistas, enquanto impunham austeridade às suas populações. A única parte desses trilhões que foi realmente investida na produção foi usada para construir o capital de nuvem que deu às Big Techs o seu poder de penetrar os corações e mentes das populações ocidentais. Então, isso que nós vemos agora é uma construção que vem desde o Ronald Reagan, lá de 71, com Nixon, a queda do padrão ouro, depois a expansão do Reagan, né, Margaret Thatcher, e veio essa evolução, o neoliberalismo estava se estabelecendo, né, e ali, mais ou menos por volta de 98, 2000, começou a crescer as Big Techs. E as Big Techs, elas têm um poder de penetração, elas estavam acima dos países. Tudo era Microsoft, tudo era Amazon, tudo era Google, tudo era as empresas desse ramo, que entraram no país inteiro com as suas regras, né? A combinação de socialismo para financistas, colapso das perspectivas para os 50% mais pobres e a rendição de nossas mentes ao capital de nuvem das Big Techs deu origem ao novo Ocidente, que é esse que ele está dizendo que é decadente. As suas elites arrogantes já não servem o sistema de valores do século passado, eles não servem mais.
servem a esse sistema. Livre comércio, regras antitrust, emissão zero de carbono, democracia, abertura à migração, diversidade, direitos humanos, Tribunal Penal Internacional foram tratados com o mesmo desprezo com que os Estados Unidos da América trataram ditadores amigos, né? E os seus próprios canalhas quando se tornaram desnecessários. Entre eles Saddam Hussein, Fujimori e etc. A Europa tornou-se impotente por sua incapacidade de criar poder político comum após ter criado moeda comum. A Europa criou uma moeda comum, mas ela se tornou impotente porque ela não conseguiu criar poder político. Então ela tinha uma moeda forte, que em alguns momentos valia até mais que o dólar, mas ela não tinha poder. O mundo em desenvolvimento está mais endividado do que nunca. Os Estados Unidos devem alguma coisa que é seu próprio PIB, né? Que é algo em torno de 25 trilhões de dólares ou um pouco mais. E o Japão deve quase 3 vezes, a economia japonesa está estagnada e ela deve quase 3 vezes o seu PIB. Apenas a China atravessa o caminho do Ocidente. A ironia, no entanto, é que a China não quer ser hegemônica. Ela não quer disputar o poder político à maneira como o Ocidente disputa. Ela quer vender seus produtos sem impedimentos. Ela não quer ter o custo de ter que financiar esse poder e esse desgaste de poder, aquilo dela falar contra os seus próprios princípios ou fazer diferente daquilo que ela afirma. Ela não quer passar por isso. Mas isso é por enquanto, porque eles falam que a China é um capitalismo de Estado, ou é um socialismo à maneira da China. A economia da China é toda planejada, eles estruturaram. Eles podem, de uma hora para outra, mudar de postura, mudar de opinião, porque os líderes lá vão mudar uma hora, né? A gente não sabe se o poder vai subir e eles vão fazer a mesma coisa. É possível que não, porque elas estão vendo que a forma como o poder tem sido exercido dentro do capitalismo no decorrer dos séculos tem sido autodestrutivo, tem sido destrutivo e autodestrutivo. Eles estão sempre perigando de caminhar e ampliar e serem autofágicos, né? Então a China, por enquanto, ela não está pretendendo hegemonia, ela está querendo quebrar a hegemonia dos outros e montar um mundo multipolar onde elas e outros players venham a discutir o que é melhor para todo mundo. Ela tem a política do ganha-ganha. Muito bem, vamos voltar ao texto. Mas o Ocidente agora está convencido de que a China representa uma ameaça letal, até porque a China tem capacidade. Como o pai de Édipo, que morreu nas mãos do filho porque acreditou na profecia de que este lhe mataria, o Ocidente está trabalhando de forma incansável para empurrar a China a dar um salto e desafiar seriamente o poder ocidental. Isso pode ser feito, por exemplo, transformando os BRICS em um sistema semelhante a Bretton Woods, baseado agora não no dólar, mas no renminbi, que é o dinheiro da China, né? Ele é chamado de yuan, mas o nome correto dele é renminbi. Bom, em 2024 o Ocidente continuou a tornar-se mais forte, mas depois de atirar seu sistema de valores no lixo, também cresceu sua propensão a arquitetar seu próprio declínio. Bom, então o Varoufakis aqui, ele é blogger também, né? E ele tem um blog, se você depois quiser procurar, Yanis Varoufakis, ele tem vários títulos lá. Muito bem, eu gostei demais dessa reportagem, embora ela tenha sido uma história rápida a respeito desse envolvimento. Nós teríamos que ler outros artigos para que ele deixasse mais claro não, porque está bem claro, mas assim, para que ele desse a opinião do que deriva disso, quais são as alternativas, quem são os outros players e o que pode vir a acontecer. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.